Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre cada um de vocês. Neste mais um dia, nós estamos aqui para transmitir um culto virtual, culto gravado, culto que tem sido muito edificante na vida daqueles que não estão podendo ainda estar presencialmente nos templos, né? É um prazer tê-los conosco. Você que está acompanhando pela primeira vez, meu nome é Pablo, sou pastor da Igreja Batista de Potirendaba e é um prazer tê-los aqui conosco. Manifesta aí no comentário, né, de onde você como você está, para a gente conhecer um pouco melhor vocês que estão nos acompanhando através desse formato, né? Será um prazer poder corresponder de alguma forma, né? Coloquem os seus pedidos de oração, o que for, tá bom? E nessa tarde em especial, né, depois de alguns domingos que eu estou ausente do virtual, né, o domingo anterior, né, foi o Renatão que trouxe a mensagem, e no anterior, o Renato, tivemos um probleminha técnico, mas hoje, graças a Deus, estamos aqui, né? Embora que, a partir do próximo domingo, vou tirar uns dias, né, de férias e não vou estar com vocês, né, tanto aqui quanto no presencial. Mas em abril, aliás, final de março, ainda estaremos juntos novamente com vocês. Amém? Vamos orar para iniciar este culto? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, obrigado pelo teu cuidado, pela tua ação sobre as nossas vidas. Obrigado a Deus porque nós encontramos, né, esses meios, essas plataformas digitais para propagar o teu evangelho, propagar a pregação da tua palavra, para manifestar o nosso culto, Deus, culto do teu povo, alguns que ainda não estão podendo ir ao presencial nos templos. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de cada um daqueles que estão nos acompanhando, que estão fazendo parte deste culto. Abençoa aqueles que nós estamos alcançando também por este tempo, Deus. Tem vidas que jamais poderíamos imaginar, né, estarmos presentes, e graças ao Senhor, Pai, graças a Ti, por essas plataformas nós estamos, né, levando a Tua mensagem, Pai. Fica conosco, que o Senhor esteja nos abençoando, o Senhor esteja nos dirigindo neste culto, e que o Senhor se alegre cada vez mais com a nossa adoração ao Senhor que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É assim, ó Deus, que nós oramos nessa abertura de culto, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar agora com a família Alves. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável.
somente em ti. Não vou ser abalado, eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento, eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado, Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Como é bom poder louvar e adorar o nome do nosso Deus, declarando a Ele aquilo que está no nosso coração, o quanto nós o amamos e o reverenciamos como nosso Deus. Nesse momento, gosto de convidar a refletir em um texto que está em Juízes, capítulo 6. Eu vou ler apenas alguns versículos neste primeiro momento. É nele que a gente vai ter a palavra de Deus para os nossos corações, né, esse culto gravado. A mensagem do Senhor diz o seguinte, né, a palavra do Senhor diz o seguinte, Juízes 6, versículo 11 e 12, e depois 15, 16. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia ao Biesrita Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e disse: O Senhor está contigo, homem valente. Gideão perguntou-lhe, agora o versículo 15, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. O Senhor disse novamente: Eu estarei contigo e tu derrotarás os midianitas como se fossem um só homem. Vamos orar? Senhor nosso Deus, eu quero te pedir que o Senhor venha aplicar essa palavra aos nossos corações neste momento, ó Deus. Esse texto tão importante, a tua palavra é tão importante para nossas vidas, é um alimento que nós tanto ansiamos como sustento, ó Deus, sustento espiritual. Ela que nos guia, que nos direciona, ó Deus, para entender, compreender e fazer, ó Deus, a tua vontade. De modo especial, Pai, eu te peço, somente o teu Espírito, apenas o Espírito do Senhor possa estar falando aos nossos corações, mente e ouvidos, ó Deus. Que o Senhor possa ter liberdade para agir em cada um de nós, ó Deus. Fala, ministra o teu querer, ministra a tua palavra nos nossos corações. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos vivendo tempos difíceis. E é comum, em cenário como esse, perguntarmos: onde está Deus? Cadê Deus para mudar a nossa realidade, o nosso contexto? Porque Ele está permitindo tudo isso que diz respeito à nossa existência. Embora eu não queira trazer respostas prontas para este tipo de indagação,
Caso você assim tenha essas indagações dentro de você, eu quero olhar para a palavra e convidar você a também refletir nela. E através dela ouvir a voz de Deus a nos conduzir, a te conduzir a respeito disso, desses dilemas, desses questionamentos, desses conflitos provocados pela realidade. Uma coisa que eu tenho aprendido na minha caminhada com o Senhor é que Ele sempre nos mantém informados. Ele sempre nos dá as respostas necessárias, essenciais à nossa existência. Deus, Ele nunca nos deixou e nunca nos deixará desamparados. Que nem nesse texto, no caso desse texto que acabamos de ler. Deus não se manteve indiferente a um sofrimento. Se você não conhece esse contexto, eu vou, por este momento, trazer algumas coisas do que está por trás desses versículos que nós lemos. A realidade era muito difícil. O povo de Israel estava sofrendo por conta de ações e reações, diante das suas próprias escolhas que fizeram. Nesse texto, nós podemos aprender muitas coisas que venham a nos direcionar a respeito de indagações que podem nos correr. E a primeira das coisas que nós podemos aprender é que, às vezes, acontecimentos ruins, acontecimentos difíceis, ele vem provenientes de escolhas. Exatamente isso. Escolhas que fazemos. Isso sem referendar diretamente ao pecado, a questão do pecado. O pecado, ele nos separa de Deus, ele cria uma barreira, nossa com Deus, e, consequentemente, passamos, por conta dele, a sofrer com a distância do Senhor. E é o que aconteceu no texto, na história do povo de Israel, nessa realidade, em que Deus vem até Gideão e se manifesta a ele, e traz um motivo, de esperança para o povo, e traz, uma possibilidade de mudança. Exatamente o que aconteceu no passado. O povo fez escolhas más. Israel estava enfrentando a situação proveniente de uma má decisão, uma má escolha. Uma má escolha que foi propriamente pecado. Eles pecaram contra Deus. Vamos entender aqui pelo contexto do texto? O povo de Israel, ele no passado, voltando algumas páginas atrás, nós vemos lá em Gênesis que o povo de Israel saiu do Egito, da escravidão, para ser abençoado por Deus numa terra que manasse leite e mel. Foi assim que Deus tirou o povo de Israel, sobre os cuidados de Moisés. E na jornada pelo caminho de conquista, a partir do momento que eles estavam conquistando, após um deserto de 40 anos de peregrinação, em Josué, capítulo 24, nós vemos um pacto de Deus com o povo. E nesse pacto eles se comprometeram a servir exclusivamente ao Senhor. Era esse o pacto do povo de Israel. O que ocorre após o pacto? O povo se esquece do pacto e, como consequência deste esquecimento, eles começaram a viver altos e baixos, conforme o livro de Juízes passa a nos mostrar. E nesse texto, em especial nesse contexto de Juízes, capítulo 6, mostra um desses momentos de altos e baixos. O sofrimento do povo de Israel foi provocado por escolhas, má escolhas. O sofrimento deles foi provocado por causa de pecado. Então, é muito importante entendermos isso. A fonte daquilo que estamos vivendo pode ser consequência de má escolhas e pecado. Você pode ver aqui, a partir do verso 1 ao 10, o quão eles estavam sofrendo
pelo esquecimento do pacto. A segunda coisa que nós podemos e devemos aprender com essa história e perceber é que mesmo diante dessa constatação de vermos os resultados de nossas escolhas nos afligindo, que nem o povo de Israel sendo afligidos pelo resultado de suas escolhas, sofrendo agora uma nova opressão, um novo povo oprimindo a eles, Deus não se dá como indiferente à realidade que o povo estava passando. Isso nos mostra que Deus sempre está a ouvir o nosso clamor e a manifestar graça e misericórdia. O contexto ele nos mostra o tamanho da aflição e a resposta de transformação vinda de Deus. Esse texto que nós lemos narra um período em que o povo de Israel era oprimido pelo povo midianita. Eram os midianitas que estavam perseguindo o povo de Israel nessa história. E a situação era a seguinte: quando Israel ia colher o que fora plantado, desfrutando de suas posses, da prosperidade que o Senhor havia lhe dado na terra prometida, que manava leite e mel, aquele povo opressor vinha como um predador, como um gafanhoto a destruir tudo que o povo assim colhia. O versículo 3 a 6 nos mostra exatamente isso acontecendo, quando diz: acontecia que quando Israel semeava, os midianitas, os amalequitas e outros povos do leste invadiam suas plantações. Acampavam na terra e destruíam as plantações até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Subiam com seus rebanhos e tendas, vinham em multidão como gafanhotos, tanto eles como os seus camelos eram inumeráveis, e entravam na terra para destruí-la. Assim Israel se enfraqueceu por muito, se enfraqueceu muito por causa dos midianitas. E por isso os israelitas clamaram ao Senhor. O povo de Israel clamou ao Senhor por causa do sofrimento que eles estavam atravessando. Uma situação muito delicada e muito sofrimento. Mas como nós podemos ver naqueles versículos iniciais que nós lemos, Deus ouviu o clamor do povo e entrou com providência para exatamente mudar essa realidade que eles estavam enfrentando. A realidade proveniente de suas más escolhas. Deus veio para mudar e transformar. É bem provável que alguns de vocês já se sentiram assim. Aflições, angústias, sofrimentos. Talvez, de alguma forma, já vivenciou algo parecido como Israel, onde plantava, onde tentava produzir alguma coisa e, na hora de colher, algo acontecia e sumia. Como se tivesse havendo uma depreciação das suas conquistas. Se sentindo oprimido, como eles se sentiram diante de uma realidade. Imagine, eles aravam a terra, semeavam, trabalhavam duro, de sol a sol, mas não conseguiam colher os frutos que eles esperavam. Talvez você já passou por isso, algo similar. Talvez você se sinta diante dessa questão como se Deus estivesse esquecido de você, como provavelmente o povo de Israel também pensou isso. Querido, me permita dizer, Deus está ouvindo o seu clamor. E Ele vai entrar exatamente com a resposta. No caso do texto, a aflição do povo foi respondida com a manifestação de Deus ao levantar Gideão. Gideão ele foi usado por Deus para libertar o povo de Israel dos seus sofrimentos. Podemos ver o percurso dessa resposta a partir do versículo 25.
Quando Gideão, em obediência ao Senhor, destrói o altar de Baal e edifica um altar ao Senhor. A partir daí, há um processo de manifestação do Senhor na mudança de realidade do povo de Israel. Queridos, Deus sempre ouve os nossos clamores. No início da pandemia, eu preguei, e eu lembrei desse texto recentemente, de um texto que eu gosto muito, está em Isaías 59. Lá é um contexto também muito interessante, muito parecido com esse, de consequências, de sofrimento, por conta de atitudes e más escolhas. Lá nós vemos Deus falando o seguinte ao povo de Israel. Versículo 1, apenas ele, do capítulo 59 de Isaías. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido, para não poder ouvir. Deus, ele tem misericórdia de nós. E ele está ouvindo atentamente as nossas orações. E pode ter certeza que diante do ouvir, dele ouvir, a resposta está vindo. Vai vir. E ela vem exatamente quando menos esperamos, num dia qualquer, como ocorreu nesse texto. E a terceira coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês, a terceira lição que podemos aprender com o capítulo 6 de Juízes. Essa terceira coisa é que a resposta do povo ao povo diante desse clamor, que é registrado, no versículo 6, ela veio quando eles nem imaginavam. Era um dia qualquer. Foi num dia comum, exatamente assim. Num dia comum em que Gideão estava trabalhando, como nós lemos, no início do culto, da mensagem, cheio de cautelas com o recolhimento do seu fruto. Ele estava tendo cautelas, não querendo que os midianitas soubessem a respeito, daquilo que ele estava fazendo. No dia que ele menos esperava. Exatamente isso. Um dia que o povo de Israel não imaginava que ocorreria. Deus manifestou a sua resposta. Foi isso que aconteceu no versículo 11 a 12. O anjo do Senhor veio e sentou-se sobre o carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Bizerita, Joás. Seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para escondê-lo dos midianitas. Esse verso nos mostra que ele estava colhendo em lugar não usual para se esconder. Exatamente isso, se esconder dos midianitas. Gideão estava escondido, trabalhando, quando Deus trouxe a resposta. Assim acontece conosco também, meus queridos. Quando menos esperamos, a resposta vem. O nosso problema é que queremos a resposta, que a resposta venha do nosso jeito, no nosso tempo. Imaginamos a forma como Deus vai e deve responder ao nosso clamor, às nossas inquietações. Pensamos, ele vai fazer uma mágica e tudo vai se tornar novo, vai ser algo do nada. É como se um milagre assim a brotar, como se algo espetacular surgisse. Entretanto, Deus tem a sua forma de agir. E ela é totalmente diferente da nossa. Nós precisamos reconhecer isso. Caso contrário, perderemos as oportunidades de mudança de realidade. No caso do texto, era um dia de trabalho qualquer, em meio à fuga de uma realidade difícil, se escondendo dos seus opressores. Gideão estava se escondendo dos seus opressores.
E nesse contexto, Deus aparece mudando, oferecendo uma oportunidade de transformação da realidade. Como é que foi isso? Ele se sentou, o Senhor se sentou sob o carvalho que estava em Ofra para se manifestar a Gideão. Todas as vezes que eu penso em manifestação de Deus, em forma como Deus age, em tempos de luta, de sofrimento, de angústias, eu me lembro de Elias. Elias estava vivendo uma realidade muito difícil, muito delicada, deprimido, fugindo de uma rainha que queria exterminar com a sua vida. E aí, nessa fuga, ele vai para uma caverna e lá tem uma experiência tremenda com Deus. Lá ele ouve Deus, né, como ele nunca tinha ouvido antes. Está em 1 Reis 19, depois você pode acompanhar com calma. Ele lá dentro, né, da caverna, diz o texto que veio um vento, né, fortíssimo, que separou os montes, migalhou as rochas diante do Senhor. Mas o que aconteceu? O Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E aí, de forma única, de forma inigualável, eu diria, sem espetáculo, sem uma visão estrondante, sem algo impactante. Diz o texto que vê um murmúrio de uma brisa suave. E nesse murmúrio de brisa suave, Elias encontrou Deus. Encontrou a resposta que ele precisava para mudar a sua realidade, não somente a realidade dele, mas a realidade de todo o povo de Israel. Algo simples. Algo do jeito de Deus. Nós não podemos desprezar as coisas simples da vida como manifestação de Deus. Deus pode usar. Ele usa. Se brincar, ele usa muito mais as coisas simples do que a gente imagina. Que nem nesse caso aqui, sentado sob o carvalho. Um dia comum de trabalho. Da mesma forma que Deus foi ao encontro de Gideão, ele trouxe através desse encontro uma resposta ao povo num dia qualquer, um dia de trabalho. O Senhor pode transformar a minha e a sua vida enquanto menos esperamos. Quanto menos você espera. Por isso, eu desafio a você confiar no Senhor. A não somente apenas dizer que confia nele, a esperar nele e a esperar também por ele. No tempo dele, no jeito dele, da forma como ele quiser assim se manifestar. Porque ele está ouvindo nossos clamores. Eu tenho ainda mais duas coisas para falar sobre o que aprendemos com essa história relatada em Juízes 6. Duas coisas importantes para observarmos em tempos como esses, tempos difíceis, tempos em que esperamos e queremos respostas. Dessas duas coisas eu poderia dizer o seguinte, quanto à perspectiva de espera. Em meio à sua espera, será necessário você se adaptar às circunstâncias. Aqui que já fique registrado que a adaptação não é acomodação. Adaptação é criação de alternativas. É ação enquanto se espera. No caso de Gideão, por causa da realidade difícil, no contexto de opressão que eles estavam enfrentando, o que Gideão estava fazendo? Ele estava
ele estava malhando trigo no tanque de espremer uvas para esconder a colheita dos midianitas. Gideão estava malhando trigo em um ambiente totalmente adaptável. Não ideal. Ali era o lugar deles como povo, como pessoas que mexem na agricultura, não malhar o trigo, mas sim espremer uvas, e por que não também dizer espremer azeitonas, porque era para isso que funcionava essa eira, né? Conforme algumas versões assim apresentam. O lagar era um lugar, o lagar ele era um lugar fechado, utilizado para prensar uvas ou azeitonas, obtendo assim o seu suco ou azeite. O trigo ele devia ser malhado na eira, um lugar aberto com acesso ao vento, porque onde ali fosse feito, iria facilitar muito mais o processo. O vento, ele agindo, poderia agir como um facilitador do malhar o trigo, já que o vento arrastaria na separação a casca exatamente do grão. Entretanto, por causa da ameaça dos midianitas, a ameaça que eles estavam sofrendo, Gideão estava se adaptando em um lugar pior e mais difícil de executar o seu próprio trabalho. Querido, enquanto a resposta não vem, se adapte. Se abra a formas de como você deve continuar em ação. Não se acomode. Coloque suas mãos à obra. Continue fazendo o que precisa ser feito. Será no momento em que você menos espera que a resposta ela virá e a mudança ocorrerá. No momento em que você não espera, até lá, até esse momento, né, de concretização, até lá não abra mão de fazer o que precisa ser feito. Se necessário for, exatamente, se necessário for, adapte-se. Por fim, a última coisa que eu gostaria de compartilhar do que aprendemos com esse texto, com essa história de Juízes 6, é o seguinte: é algo que é para te preparar quando a manifestação e resposta vier do seu clamor a Ele, a Deus. Nós aprendemos que Deus usa pessoas simples, pessoas comuns, para fazer ações extraordinárias de mudança. E Ele poderá lhe chamar para você ser exatamente a resposta do seu próprio clamor. Aquele que vai, através da escolha, decisões, poder desfrutar de uma transformação. No texto, nós vemos Gideão se lamentando. Por isso que nós vimos quando lemos o versículo 15, dando uma palavra de receio ao chamado que Deus fez a ele. Ele diz o seguinte, perguntando ao Senhor: Ah, meu Senhor, com que livrarei Israel? A minha família é mais pobre em Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. A semelhança dessa realidade. Algumas vezes, diante dessa espera, querendo essa manifestação do Senhor, diante do seu clamor, do nosso clamor, nós enfrentamos momentos de Gideão, onde nós queremos empurrar certas responsabilidades que nos vêm. Como se nós não estivéssemos preparados, não estivéssemos capacitados exatamente para se comprometer com aquilo que Deus está querendo realizar. E é curioso que apresentamos bons argumentos para não querer tomar partido
muitas vezes de mudança. De ser a própria resposta de nossos clamores. Nós damos desculpas. Queridos, quando Deus chama, Ele espera apenas o seguinte: comprometimento e fé. Vejam o que aconteceu com Gideão e com a história do povo de Israel após todo este momento de aparição do Senhor como resposta. Gideão ele foi usado por Deus exatamente para libertar o povo, uma população, diante do seu sofrimento. Só você caminhar para frente do capítulo 6 de Juízes, você vai entender muito bem isso. Cada detalhe, a forma como corajosamente, poderosamente, Gideão foi usado como resposta na vida do povo de Israel. Deus poderá querer, exatamente, de você que está nos acompanhando, te usar através de uma decisão de fé e comprometimento. Deus pode aparecer em resposta ao seu clamor, querendo apenas que você atenda um chamado, se comprometendo com Ele e manifestando fé naquilo que Ele vai dizer. Eu pergunto, você está preparado? Que você esteja preparado, meu querido. Porque a resposta virá. E a resposta ela virá. Deus não nos deixa sem direção. Em momentos de dificuldades e de aflições. Que Ele possa ser o condutor da sua vida e que você possa estar atento a cada detalhe das suas manifestações ao seu redor. Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por este momento, obrigado pela Tua palavra, obrigado a Deus, porque o Senhor tem ministrado ela em nossos corações. Louvado seja o Teu nome, Deus. Louvado seja o Teu nome por pertencermos ao Senhor, por desfrutar do Teu imenso amor, a Tua graça e a Tua misericórdia nos cercarem, mesmo quando nós não merecemos, ó Deus, porque nós não merecemos, muitas vezes. Às vezes fazemos escolhas ruins e sofremos por conta dessas escolhas, desses sofrimentos que tomamos no passado. Mas nós cremos, ó Deus, que o Senhor não se torna indiferente em meio aos nossos dilemas, aos nossos sofrimentos, e o Senhor está atento, está ouvindo cada um dos nossos clamores. O Senhor ouve, ó Deus. E eu creio, Deus, que o Senhor responde, porque o Senhor sempre responde a cada um dos nossos clamores, Deus. O Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O Senhor é um Deus presente a cuidar e zelar pelos seus. E é esse o meu desejo nessa noite, que o Senhor esteja cuidando e manifestando a Tua graça através dessa palavra a cada um daqueles que estão necessitados por conta dos dilemas da vida. Que eles, ó Deus, sejam encorajados, exatamente encorajados nessa perspectiva de saber esperar o Senhor, Pai. De tentar olhar as manifestações do Senhor quando e como o Senhor quiser fazer, ó Deus. De forma simples, como o Senhor muitas vezes se propõe. Que eles possam estar sensíveis a ouvir e enxergar a tua presença, Deus, a tua resposta, Pai. Vai ser num dia qualquer, é sempre num dia qualquer. Um dia que muitas vezes nem esperamos que o Senhor vem e traz um milagre, a resposta que tanto ansiamos por anos e temos colocado diante do Senhor. Então, que o Senhor faça na vida daqueles que estão nesse momento assistindo essa mensagem, que eles possam desfrutar disso, Deus. Que eles possam ter essa convicção. E não há de ter essa convicção, eles possam estar se preparando, ó Deus, para este momento. Até lá, ó Deus, que haja uma adaptação, que haja força para que eles estejam ativos, ó Deus,
na manifestação de fé e no compromisso deles contigo. E até lá, ó Deus, também eles possam estar, né, prontos, ó Deus, para no ato do Senhor apresentar uma resposta, onde o Senhor chama e convida eles para se envolver nessa resposta como resultado dessa resposta. Que eles possam se colocar à disposição, como o Gideão colocou. Que eles não venham argumentar com o Senhor, Pai, mas que eles venham se livrar, se libertar de si mesmo, dos seus limites, dos seus preconceitos, e que eles possam, Deus, se comprometer com aquilo que a tua voz assim o revelar, Pai. Toma essas vidas no teu altar, Pai. Continua agindo em nossas vidas, Deus, como teu povo, como tua igreja, Deus. Vem nos abençoar, vem nos dirigir. É assim, ó Deus, que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. E agora também te agradecendo por este momento, Pai. Muito obrigado, Deus, por este momento de estarmos juntos, né, por essas plataformas. Muito obrigado por este culto. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. E agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão com seu santo e precioso Espírito esteja sobre cada um de nós e toda a sua igreja espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que Deus assim nos abençoe, meus irmãos. Que Ele seja cada vez mais presente aí contigo, na sua jornada, nas suas lutas, diante dos dilemas da vida. Deus assim nos abençoe. E eu peço para você que está nos acompanhando, dê um joinha, compartilhe esse culto para que a mensagem possa chegar àqueles que Deus possa estar querendo usar através de você para que assim chegue, né? Então, coopere com o reino, manifeste, de alguma forma para que a mensagem se espalhe, né, pela rede, alcançando vidas que nem imaginamos que poderiam ser alcançadas. Que Deus assim os abençoe, uma ótima semana e até a volta, das minhas férias. Deus abençoe.